O quadro Correio Convida se consolidou este ano, sempre trazendo casos de sucesso na Paraíba. As entrevistas passeiam por empreendedores, executivos, profissionais liberais e até lideranças políticas. Para começar essa retrospectiva, vamos trazer um trecho do entrevistado de janeiro. O empresário José Marcolino Neto, o Netão, filho de seu Dedé, comerciante dos mais conhecidos na capital, em que, felizmente, faleceu este ano, falou dos exemplos que o pai deixou para os negócios, um legado que ele trouxe como o supermercado Manaíra. Mas a história começou em 1968, né? Quando meu pai teve um sonho, meu pai do interior, seu Dedé, lá de Serra Redonda. Cidade belíssima. E eu digo que sonho, a gente, mesmo diante de tanta dificuldade, a gente tem que tentar pelo menos realizar, né? E veio ele em 1968 com meu avô, e veio parar aqui, perto aqui do Sistema Correio, aqui no Mercado Central. E aí veio os desafios. E onde foi que falaram desse bairro para ele, né? Manaíra. Até ele disse, mas onde é que é esse bairro? Foi lá visitar. Naquele tempo só areia, né? Não tinha casa, não tinha o bairro pouco populado naquele tempo, mas foi. E aqui comigo, nesse programa especial, o diretor-presidente do Sistema Correio de Comunicação, o empresário Roberto Cavalcante, que é o meu parceiro nessas entrevistas do Correio Convida ao longo de todo o ano. Doutor Roberto, começamos bem o ano de 2022 com os exemplos que seu Dedé deixou, né? Infelizmente, nós fomos pegos de surpresa aí pelo seu falecimento, mas em janeiro o filho dele já falava desse exemplo do pai, né? Isso, um dos maiores exemplos, uma das maiores referências dentro dessa pleiade que nós temos de talentos, tanto homens como mulheres, que fazem da vida o caminho do sucesso. Verdade. Bom, e o nosso segundo entrevistado aqui no Correio Convida foi um profissional responsável pelo gerenciamento dos negócios e das estratégias de uma das maiores construtoras do estado. O CEO da Aliança falou sobre o papel que ele exerce nessa empresa. O CEO, ele coloca em operação a estratégia que é definida juntamente com o conselho. Então esse, de forma bem simplificada, é o meu papel. É um trabalho árduo, um trabalho complicado, principalmente na época que ele estava à frente da organização, pelo volume de empreendimentos que tínhamos, né? A Aliança chegou a ter 14 canteiros de obras simultaneamente. Então realmente é uma atividade bastante complexa você conseguir fazer a gestão disso tudo, né, e você tomar todas as decisões sozinhos desses empreendimentos. Pois bem, aqui o Hugo trouxe um pouco do seu trabalho, mas deixou claro também a marca da qualidade dessa empresa no mercado paraibano. A Aliança é um exemplo de sucesso consolidado. Eu considero que é um divisor de águas, antes e depois, porque após a implantação e os cuidados que tem desde o seu projeto arquitetônico, os projetos de estande de venda, as formatações de vendas, eu acho que a partir da Aliança, da consolidação da Aliança, dezenas de outras empresas paraibanas têm se servido desse exemplo e proporcionado a que nós tenhamos um panorama de uma construção civil, que antigamente era um transtorno para as calçadas, para as ruas onde elas aconteciam, para construções que acontecem de forma exemplar. E o Hugo Montenegro trouxe aqui também, doutor Roberto, o perfil do CEO, né? Que a gente fala muito nesse termo em inglês, né? Mas ele explicou o trabalho dele, né? Tempo atrás eu tinha até um certo preconceito com essa terminologia CEO. Eu gosto mais das palavras, o vocabulário português, brasileiro, é fantástico, riquíssimo, mas nós adoramos fazer essas imitações de termos americanos, mas que na verdade a função da estrutura profissionalizante tem acontecido através exatamente desse CEO. Pois é, e seguimos durante o ano com o Correio Convida. No dia 8 de março, que era o Dia Internacional da Mulher, o Correio Convida recebeu uma das mais premiadas arquitetas da Paraíba. Sandra Moura falou de sua trajetória, do seu fascínio pela profissão e como a arte lhe trouxe para a arquitetura. Eu estou falando em nome de muitas mulheres.
Eu quero dizer que não existe uma fórmula. Na realidade, cada pessoa tem a sua trajetória, tem a sua narrativa da vida. Então, na narrativa da vida das pessoas, eu acho que é importante, inclusive teve agora uma referência de que está mudando a educação, é que você precisa fazer com que as pessoas, os jovens, eles comecem a despertarem para as coisas que têm interesse. Então, comigo, como aconteceu? O meu pai, ele era engenheiro civil e ele tinha ele estava fazendo uma reforma na nossa casa. Eu tinha apenas 9 anos. Com 9 anos eu fui com ele, acompanhando ele, para visitar esta reforma. E quando eu cheguei lá, me dei de cara com o Dr. Mário Glauco de Lácio. E eu fiquei encantada, aquele senhor elegante, né? Ele falando de uma forma muito clara o que iria realizar na nossa casa. Então, diante disso, eu comecei a questionar meu pai. O que era ser um arquiteto, os caminhos a seguir, né? Com 9 anos de idade. E aí eu tenho uma trajetória contínua que depois meu pai me colocou para estudar piano clássico e eu comecei a ter assim um sentimento muito grande em relação às artes. É uma entrevista leve, com muitos ensinamentos e com o Correio Convida deixando essa balança equilibrada, homens e mulheres mostrando suas habilidades, suas competências. Buscamos trazer o equilíbrio que isso acontece na verdade. Hoje nós temos um mundo na qual a participação feminina é muito forte. Eu me abstenho de comentar as declarações de Sandra Moura, mas eu não posso deixar de reconhecer o seu talento. Eu sou testemunha do talento que acontece 24 horas e da força de trabalho, a capacidade de trabalho de Sandra Moura. E nós tivemos outros convidados durante o ano que ressaltaram esse trabalho, essa contribuição para a arquitetura, né? E ela que reconheceu que foi inspirada com o Mário de Lácio, que também nos deixou. Isso, um grande amigo. Conheci o Mário de Lácio porque ele era irmão de Arnaldo de Lácio, um colega de turma de meu pai de medicina na Faculdade de Recife. E Sandra vem se destacando no cenário nacional pelas premiações, né? E assinando projetos importantes como hotéis na Orla Marítima, novíssimos que estão aí, novos equipamentos turísticos. Isso. Dias atrás eu estava em casa, a Sandra disse, olha, eu vou dar uma saídazinha ali porque vou colocar 4 placas de obras, projetos nossos, dela, Sandra Moura, só na Max Seigel, agora, startando 4 novos projetos. Quando você veja a arquitetura paraibana, tem pontos na qual hoje já se percebe que é um projeto de Sandra Moura pelo seu diferencial, pelo seu ineditismo. Mais uma vez, não posso deixar de fazer os elogios à minha mulher. É verdade. É porque a marca fica, né? Quem tem um perfil, quem tem uma marca própria, você identifica a obra de longe. Essa obra aqui é daquele artista, né? Você sabe pelo traço. Isso acontece na pintura, na literatura. Você quando gosta de um autor, quando abre um livro que possa ter até jogado fora a capa, mas se você lê as primeiras 10 linhas, você já consegue perceber que você está identificando alguma coisa. E no meio jornalístico é muito comum que as pessoas identificam de quem foi. Às vezes é no anonimato, mas pelo texto, pela qualidade do texto, pela forma de conduzir as palavras, as pessoas identificam. É como a impressão digital das pessoas. Exatamente. Deixa lá, fica a marca. Fica a marca. Pois é, a gente vai continuar nessa retrospectiva aqui das entrevistas do quadro Correio Convida, que dão bem uma ideia de que foi também o Correio Debate durante o ano de 2022. A gente volta nessa retrospectiva desse programa especial do último Correio Debate do ano de 2022. Fique ligado, é rapidinho o nosso intervalo.